Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. E como prometido lá no nosso grupo de WhatsApp, aqui está a nossa videoaula. Com os assuntos que estão sendo trabalhados, nós vamos corrigir a lista de exercícios. Se ficar muito comprida a aula, o prof vai tentar dividir parte 1, parte 2, para que vocês vejam a parte 1 num dia, a parte 2 no outro, mas eu vou tentar resumir para que o vídeo não fique muito longo, tá? Vamos lá, para não perder tempo, vamos comentar sobre o nosso experimento da quase lâmpada de lava, que por sinal eu amei, adorei. Fiquei muito feliz em ver a participação de vocês, amei ver os vídeos, as fotos, os desenhos. Foi show, gente, adorei a participação, vi que vocês abraçaram a ideia, que vocês gostaram de fazer experimento e eu já tô programando mais para os próximos assuntos, tá? Muitos me pediram lá no feedback da avaliação para que tenha mais experimentos, que vocês gostaram. Me pediram também mais vídeos para postar material, postar vídeo da prof explicando, porque os vídeos do YouTube não são como as minhas explicações. Então, a prof vai começar a postar mais vídeos, tá? Realmente, assim, a prof colocou os vídeos do YouTube porque eu achei uma explicação bem legal, bem simples, bem objetiva. Mas já que vocês estão sentindo falta das minhas explicações, eu vou começar a postar mais vídeos meus, tá? A prof não tem material para fazer um vídeo tão legal, com uma qualidade de imagem, de áudio muito bom, mas a gente vai se virando com o que a gente tem, né? Tá? Então, por que a prof pediu aquele experimento para vocês? Porque fazendo aquela quase lâmpada de lava, além de ser um experimento muito legal, muito lindo, vocês acabaram trabalhando muitos conceitos do que a gente está vendo agora. Vocês trabalharam, primeiramente, né, a densidade das substâncias, que foi o primeiro tópico que a gente trabalhou no primeiro material em PDF que a prof postou e enviou para quem precisava do material impresso. Então, vocês trabalharam a densidade da substância onde? A densidade das substâncias, elas não definem quem mistura e quem não mistura. Né? A gente viu ali que quem define isso é a miscibilidade ou immiscibilidade. Líquidos miscíveis se misturam. Líquidos immiscíveis, que é o caso do óleo e da água, não se misturam. Então, o que a densidade das substâncias vai definir nessa situação? Vai definir a ordem em que os líquidos vão permanecer. Lembram aquela torre de líquidos que nós fizemos junto com a prof de biologia, com o Cris do laboratório, lá na semana de interação de vocês, que cada líquido ficou, né, coloridinho em uma posição dentro da proveta? Então, isso também é a densidade das substâncias. É a densidade que disse quem ficava em cima, quem ficava embaixo, por que o álcool não misturou com o óleo, com a água, com o mel, tudo ficou na ordem perfeita. Por quê? Por causa da densidade, tá? Então, fazendo a quase lâmpada de lava, o óleo ficou em cima, por quê? Porque ele tem uma densidade menor do que a da água. Então, a água, por ser mais pesada, afundou e o óleo ficou em cima, tá? Esse foi o primeiro conceito que vocês trabalharam. Vocês trabalharam também o conceito de mistura e substância, né? Substância que vocês pegaram a água, que também é uma mistura. A água que nós pegamos da torneira, ela não é uma substância pura, tá? Ela é uma mistura, por quê? Porque não temos só H2O ali. A gente tem cloro, a gente tem flúor, a gente tem alguns minerais que a gente não consegue tirar tudo da água no tratamento. Então, é acrescentado flúor, cloro para ter como antibacteriano, né? Então, a água ali que a gente pega da torneira, ela tem mistura. Então, a gente pegou a água, que é uma mistura, e acrescentou ainda o corante para ficar coloridinho, bonitinho no experimento, que também a gente acrescentou mais uma mistura, né? Então, a gente trabalhou com o conceito de mistura ali. Trabalhamos com o que mais?
com o sistema heterogêneo que vocês tiveram. Quando vocês olharam ali, vocês viram um sistema de duas fases: a água com o corante e o óleo. Mas também trabalhamos a homogeneidade na água com o corante. Vocês pegaram duas substâncias que, ao se misturar, tornaram-se um sistema só, que vocês não diferenciavam mais a água do corante, os dois eram uma coisa só. Então, a gente trabalhou vários conceitos que nós estamos vendo agora no material em PDF, nos videozinhos do YouTube que a Prof postou lá, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A Prof vai dar uma pincelada bem por cima, que a gente já falou bastante, vocês viram os vídeos no YouTube, e a gente vai para a resolução dos exercícios, tá? Que eu acho que é na resolução dos exercícios que surgiram as dúvidas, não é mesmo? Então, vamos lá. O que a gente viu no primeiro PDF que a Prof postou? Immiscibilidade e miscibilidade são dois conceitos que eu não sei se vocês já tinham visto lá no 9º ano, mas o que é? Uma substância miscível é quando você pega duas substâncias e elas conseguem se misturar. Por exemplo, água e açúcar, água e álcool, água e melado. Elas se misturam, elas não ficam separadinhas. Agora, uma substância imiscível, a água e o óleo, que nós trabalhamos na quase lâmpada de lava. Os dois, eles não se dão bem, eles não se misturam. E existem outros conceitos que vão explicar melhor porque eles não se misturam, mas que é algo mais pra frente, tá lá bem mais pra frente. Mas, por enquanto, basta saber o quê? Que a densidade ela não define quem mistura e quem não mistura. Ela define a posição em que os líquidos vão ficar. O que define, então, prof? A gente pode pegar os conceitos de temperatura, de pressão. Esses são conceitos que vão definir a questão de mistura muito melhor do que densidade, tá? Por exemplo, os metais da nossa tabela periódica, chumbo e estanho. Se eu pegar chumbo e estanho a uma temperatura ambiente e tentar misturar os dois, eu não vou conseguir. Mas se eu elevar a temperatura desses metais a ponto deles ficarem líquidos e eu misturar os dois, eu vou ter uma compostagem, eu vou ter um composto feito de estanho e de chumbo. Então, a temperatura me ajudou a misturar coisas que a temperatura ambiente não misturam, tá? Então, esse é o conceito, né, de miscibilidade, immiscibilidade, do que mistura e do que não mistura. Até respondendo aquela perguntinha que a prof deixou para vocês no primeiro material, que é o quê? Se não é a densidade que faz com que os líquidos sejam miscíveis ou não, o que é? Então, a gente já respondeu essa pergunta, correto? Logo depois, a gente já entrou, então, ao nosso assunto, que são substâncias puras e misturas, ou então só substâncias e misturas. Por quê? Porque uma substância, ela já é algo puro. E mistura, a gente já tá falando que é uma mistura, correto? Então, para que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre substâncias e misturas, tem alguns conceitos que precisam estar bem claros na mente de vocês, que é o quê? O que é um elemento químico? A primeira coisa que vem à nossa mente quando falamos de elemento químico é o símbolozinho lá da tabela periódica. É o H do hidrogênio, é o C do carbono, é o Na do sódio. Então, o que vem a ser um elemento químico? É um tipo de átomo, né? Caracterizado por um determinado número atômico. Então, cada elemento químico ele possui um número atômico específico, tá? Elemento químico é um átomo, um tipo de átomo caracterizado pelo seu número atômico. Sabendo que é elemento químico, o que é uma molécula? Uma molécula é um conjunto de átomos, tá? Você tem um conjunto de átomos iguais ou diferentes, mas você tem um conjunto de átomos que vai dar para você uma molécula, tá? Um exemplo, uma molécula da água, H2O.
2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, formando pra gente uma molécula, uma substância pura, composta de água, tá? Então, sabendo que é um elemento químico, o que é uma molécula, agora a gente vai saber o que é uma substância. Qual é a diferença de uma molécula para uma substância? Substância é o quê? São grupos de moléculas iguais ou diferentes. Pessoal, tendo a definição do que é uma substância, que é um conjunto de moléculas iguais ou diferentes, nós podemos então aplicar, né, um conceito para esses conjuntos, para os conjuntos iguais e para os conjuntos diferentes. Os conjuntos de moléculas iguais a gente vai classificar então como substâncias puras. O que são essas substâncias puras? São esses conjuntos de moléculas iguais que possuem propriedades físicas e químicas que são constantes, ou seja, a uma temperatura e uma pressão constante, as propriedades físicas e químicas dessas substâncias elas não se alteram, tá? E dentro das substâncias puras, nós temos duas classificações gerais, que são substâncias simples ou substâncias compostas. O que vem a ser as substâncias simples? Elas são compostos químicos que são formados por átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, vamos a um exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio ele é formado por 2 moléculas de hidrogênio, H2. É muito difícil a gente encontrar o hidrogênio na sua forma, na sua essência pura, né? Ou singular, melhor dizendo. Só um átomo de hidrogênio. É muito mais fácil a gente encontrar ele na forma de gás, que são o quê? São 2 moléculas, 2 elementos, né, do hidrogênio, H2, tá? Então, isso é uma substância pura. A gente tem uma substância, que é o gás hidrogênio, formada ali por 2 átomos desse elemento, tá? Isso é uma substância simples. E uma substância composta, o que é? Já diz, né, o nome composto, né, uma compostagem. O que é isso? A gente vai pegar 2 elementos químicos, vai juntar os 2 e formar uma substância. Que é o quê? Um exemplo muito conhecido e muito falado, a água. Nós temos 2 átomos de hidrogênio, que vai se juntar a um átomo de oxigênio e vai formar pra gente uma substância, ou seja, a água, tá? Então, isso são substâncias puras, tanto simples como composta. Sabendo o que é uma substância pura, a gente vai agora identificar o conceito do quê? De mistura. A própria palavra mistura já dá a entender do que a gente tá falando. Eu vou fazer o quê? Eu vou misturar. Eu vou pegar 2 substâncias distintas e vou misturar. Um exemplo, a água, que é uma substância pura, e o ácido clorídrico, que é uma outra substância, né? Uma substância pura composta. As 2 substâncias puras compostas, água e ácido clorídrico. Água H2O, ácido clorídrico HCl. São 2 substâncias puras. E eu vou misturá-las. O que eu tô fazendo? Eu vou estar fazendo um ácido clorídrico aquoso. Eu vou estar dissolvendo o meu ácido clorídrico concentrado puro, né? Uma substância pura em água, tá? Então, eu vou estar fazendo uma mistura. Isso a gente pode caracterizar como um exemplo bem fácil de gravar e que vai ajudar vocês a fixar o conceito de mistura. Ou então, vamos pegar um exemplo que vocês fazem no dia a dia de vocês. Vai pegar a água e misturar com sal,
com o cloreto de sódio, que é NaCl, tá? NaCl, cloreto de sódio, é o sal lá da cozinha que a mãe de vocês usa. Quando vocês vão cozinhar um macarrão, vocês vão colocar uma panela com água e, para quem gosta de comida com sal, eu sou uma que gosto, vai colocar um cloreto de sódio lá na água para o macarrão ficar top das galáxias. Então, isso é um exemplo clássico e que vai super fixar na cabeça de vocês, porque é algo que vocês trabalham no dia a dia, vocês veem a mãe de vocês fazendo, para quem cozinha, né? Que eu já, nas nossas dinâmicas ali da sala, quando a gente se apresentou, eu sei que tem bastante gente do primeiro ano que gosta de cozinhar. Então, é um exemplo que vai ficar. Mistura água e sal, duas substâncias puras que se juntaram, se misturaram e formou uma mistura. Tá, pessoal? Então, isso é o que vocês tinham que fixar. Mas agora falando de substância pura e mistura, qual que é a diferença entre elas? Como é que eu vou saber, prof, a diferença? Bom, a gente já viu aqui que uma substância pura, ela tem propriedades químicas e físicas que a uma temperatura e uma pressão constante, elas não se alteram. Diferente de uma mistura, né? Uma mistura eu tenho o quê? Eu tenho uma substância com uma densidade e eu vou ter outra substância que tem outra densidade. Quando eu juntar essas duas, as propriedades físicas e químicas das duas não vão se alterar? Com certeza, tá? Então, mistura, propriedades físicas e químicas se alteram. Substância pura, em pressão e temperatura constante, as propriedades não se alteram. Essa é uma das diferenças. E aí, dentro dessas propriedades, a gente vê ponto de ebulição, ponto de fusão, a gente vê densidade, as temperaturas de transição para sólido líquido, líquido vapor, isso também se altera na mistura, tá? Então, é um dos pontos que a gente caracteriza quando uma substância é pura ou quando é uma mistura, tá? Fechou, pessoal? Então, visto, né, dando uma resumida em todos os nossos conceitos, em todo o material que a prof enviou para vocês lá em PDF, agora a gente vai passar para quê? A gente vai resolver a nossa lista de exercício avaliativa que vocês fizeram. Aliás, a maioria que respondeu tirou uma nota bem legal, deu para ver que vocês aprenderam, que vocês pesquisaram, que vocês se dedicaram, e eu tô bem feliz, tá, com vocês. Então, vamos às respostas da nossa lista de exercícios.